Oi, amiga, preciso te contar uma coisa. Miga, manda áudio. Rindo de nervoso. O que te levou a fazer um podcast? Oi, meninas! Aqui é a Carla. E hoje eu fiquei pensando sobre um assunto que sempre me pegou um pouquinho. Que as coisas elas acontecem quando a gente para de esperar. Sabe quando a gente passa um tempão esperando alguma coisa acontecer? Esperando uma mensagem, uma resposta, um resultado, sei lá, um sinal de vida? E parece que quando mais a gente espera, menos acontece? Pois é, decidi falar sobre isso hoje. Sobre o poder misterioso que existe quando a gente simplesmente para de esperar. E não é sobre desistir, é sobre soltar. É de fato entregar para o universo e confiar que o que vai acontecer é exatamente aquilo que a gente precisa que aconteça. Bom, porque parece que, sei lá, o universo tem um senso de humor próprio, né? Quando a gente tá ali ansiosa, checando o celular o tempo todo, esperando, sei lá, qualquer coisa que a gente deseja muito acontecer e nada acontece. E aí, de repente, a gente esquece aquilo. Esquece o determinado assunto, o determinado desejo. E aí, quando a gente se distrai e vai viver, né? Deixa de ser refém daquilo, a vida vem e traz o que a gente estava esperando. Só que do nosso jeito e no tempo certo. E por que eu decidi falar sobre isso? Porque em maio eu fiz uma carta pro universo. Fiz uma carta dizendo que eu tava cansada de ficar sozinha, que eu gostaria muito de encontrar uma pessoa. E escrevi tudo o que eu queria daquela pessoa nessa carta, né? Pra mim, que acaba acreditando em Deus, então a carta foi direcionada pra ele, mas eu conheço várias pessoas que fizeram isso também, e direcionaram para aquilo que elas acreditam e esqueceram da carta. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu escrevi essa carta em maio, porque eu já tinha, assim, achado que eu ia realmente ficar sozinha pra sempre. E aí, deixei ela lá. E fui viver. E parei de me cobrar e de acreditar que o problema estava em mim e que as pessoas que chegavam perto de mim só queriam passar o tempo, né? Parei de me colocar em situações em que isso realmente acontecia. E aí, um dia eu estava assistindo Netflix e recebi a mensagem de uma pessoa que hoje virou o meu namorado. E é muito louco, porque quando eu tava, assim, realmente desencanada disso, tipo, as pessoas viravam e assim, mas por que você tá solteira? E eu falava, gente, qual é o problema de estar solteira, né? Eu acho que eu tirei de mim o peso, sei lá, social sobre isso, as coisas começaram a acontecer. Sei lá, eu acho que enquanto eu insistia, às vezes, muitas vezes, na verdade, sabendo que eu tava insistindo até com a pessoa errada, é como se a vida tivesse travada. Nada acontecia. Os ciclos se repetiam, as histórias se repetiam em pessoas diferentes. E, enfim. E aí todo mundo falava assim, ai, mas que dedo podre, né? Essas coisas assim. E de fato, acho que quando a gente se acostuma muito com um padrão de alguma coisa, a gente acaba repetindo ele sem perceber e acaba mesmo acreditando que o problema tá na gente, né? Ah, o problema tava nas pessoas que eu escolhia e não nas pessoas serem como elas são. Enfim. Mas eu parei de esperar, parei de querer controlar a situação e aí tudo fluiu. E aí, quando eu finalmente cansei e eu decidi viver o presente, as coisas começaram a se encaixar. E eu queria dizer, então, para quem estiver me ouvindo, para não desistir daquilo que você realmente quer, daquilo que você realmente deseja. Todo mundo que me conhece sabe que eu sempre quis ter minha família, ter um relacionamento. Eu sempre fui muito mais da pegada fiel a ficante. Então, porque tá em mim, né? E
dizer que, na verdade, a vida ela tem um timing próprio. Às vezes o que a gente quer ainda não está pronto. Às vezes a gente não está pronto para aquilo que a gente quer. E o universo vai segurando um pouquinho, para quando vier, ser leve, ser verdadeiro e ser do jeito que tem que ser. Então, soltar não é desistir. É escolher não viver em função da espera. É fazer o que dá para fazer agora e confiar que o que for seu encontra o caminho. A gente cresce ouvindo que precisa correr atrás, insistir, lutar. Mas ninguém ensina o outro lado. O de saber parar. O de saber esperar. Para mim, é muito difícil esperar. Porque eu sou muito ansiosa. Mas aí eu também entendi que a ansiedade é um excesso de futuro que a gente não controla. Para mim sempre foi muito difícil não ter o controle das coisas. Mas agora eu entendo que, na verdade, a gente não tem controle de nada. Muitas vezes são as coisas que têm controle sobre nós. E aí, então, eu comecei a respirar. E aí, nesse respiro, o novo entrou. E nesse espaço livre, as coisas certas chegam. Quando você tá com as mãos cheias, não dá para segurar nada que venha novo. Mas quando você solta o que já não cabe, o universo entende que tem espaço. E aí ele preenche. Sempre preenche. O meu relacionamento está muito tranquilo. Tá muito no começo ainda, né? Mas eu acho que nenhum dos meus relacionamentos, mesmo no começo, foram leves e tranquilos. Nunca foram relacionamentos que fluíram, que eu não sei nem explicar. Mas sempre foi tudo muito conturbado. Mesmo o começo deles. E hoje, dizer que eu tenho um relacionamento que tem diálogo, que tem respeito, que tem parceria, eu acho que faz tudo ter valido a pena, todo o tempo da espera, principalmente. Claro que eu não sei o que vai acontecer daqui a um tempo. Eu espero que tudo se mantenha do jeitinho que tá. Mas o que eu sei é que tá vivendo esse relacionamento agora me mostra que eu posso ter um relacionamento saudável. Me mostra que tudo que eu sempre acreditei em relação ao amor, em relação ao companheirismo, à lealdade, principalmente, existe, sabe? Não era uma fantasia da minha cabeça. E talvez se eu não tivesse parado para respirar, para esperar as coisas acontecerem, para esperar de Deus a resposta da minha carta, por exemplo, eu ainda estivesse me colocando em situações que não eram o que eu queria viver, tivesse me colocando em lugares que não me cabiam, em pessoas que não condiziam com nada dos meus valores, simplesmente pela ânsia de viver o meu sonho. Então, acho que é isso. Eu queria compartilhar isso com vocês. E uma coisa que me ajudava muito é quando eu ficava triste, assim, porque aí todas as minhas amigas namoravam, eu sempre ia pros lugares encontrar com elas sozinha. Enfim, sei lá, era uma coisa que me ajudava muito. Eu começava a dançar sozinha antes de sair de casa. Porque dançar sempre me fez muito bem. E aí eu me colocava ali, tipo assim, eu tô fazendo o que eu mais gosto na vida, que é dançar, sozinha. E tá tudo bem. Então por que não tá tudo bem eu sair de casa sozinha e eu fazer as coisas que eu gosto sozinha, né? Eu acho que a gente precisa, sim, aprender a se colocar em primeiro lugar, a deixar um pouco de lado o que as pessoas pensam e os julgamentos, né? Porque de uma certa forma a gente tá sempre sendo julgado. Ou porque tá solteira, ou porque namora há muito tempo e não casou, ou porque casou e não teve filho, ou porque teve filho e cadê o segundo? No fim das contas, a gente sempre fica buscando dar uma resposta, né, pra sociedade, quando na verdade todo mundo ali tá vivendo os seus próprios conflitos. Acho que é isso. E, por fim, só vou finalizar aqui dizendo que o tempo certo não é o que marca no relógio. É o que o coração sente quando tá pronto para receber. Beijo!